Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de resoluções de exercícios da disciplina de algoritmos e programação de computadores, vamos resolver o exercício 3 da lista 2. Tá? Então a lista 2 aqui, né, de exercício, né, que trata sobre dados e variáveis, tem o exercício 3. Né? Escreva um algoritmo que leia uma temperatura em graus centígrados ou graus Celsius, né? E apresente a temperatura convertida em graus Fahrenheit. Né? Aí eu tenho aqui a fórmula de conversão que os graus, o resultado em graus Fahrenheit é 9 vezes os graus Celsius mais 160 dividido por 5. Essa é a fórmula. Né? Onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em centígrados ou Celsius. Tá? Então, essa aqui é a típica solução que nós vamos fazer uma linearização de expressões. Existe até um vídeo no canal que eu falo sobre isso. Eu vou linearizar essa expressão aqui. Bom, então vamos lá. Vamos para o visual. Eu já transferi essa informação para cá, né? Coloquei aqui o enunciado, perfeito, com a fórmula. Ok, então vamos resolver aqui. Primeira coisa é declarar variáveis, né? O algoritmo pede que eu leia uma temperatura em graus Celsius, né, ou centígrados. Eu vou receber essa temperatura, então, pelo teclado e vou converter para graus Celsius, segundo essa fórmula. Então, vamos lá. Então, eu vou precisar de... podemos colocar C, né, e F, né, do tipo... Vamos colocar... Podemos utilizar aqui... Vamos utilizar, porque tem uma divisão, né? Vamos utilizar em graus um número real, tá? Perfeito? Ok, então no algoritmo aqui, então vamos dividir o programa em entrada de dados, processamento, saída de resultados, perfeito? Ok, então aqui na entrada de dados vamos receber os graus Celsius, tá? Então vamos lá, vamos colocar uma mensagem para o usuário. Escreva, digite a temperatura em centígrados ou graus Celsius, né? Então tá, aí aqui leia C. Aqui eu estou colocando maiúsculo, tá? Na hora que eu for converter para a linguagem C, eu vou ter que manter essa mesma ideia, né, maiúsculo, porque a linguagem C faz diferente. Mas aqui no algoritmo não tem essa diferença, tá? Maiúsculos e minúsculos. Tudo bem. Então, eu recebi a temperatura, agora vamos linearizar essa expressão aqui, certo? Como é que vai ser isso? Então, ó, no processamento, F vai ser o seguinte, vai ser 9 vezes o que eu recebi de graus Celsius mais 160. Isso tudo dividido por 5. Certo? Esse é o cálculo. Então aqui eu fiz um processo de linearizar essa expressão, certo? Porque aqui no computador não tem como colocar dessa forma, né? Então a gente coloca assim, a gente chama isso de linearizar expressões matemáticas. Então, na saída é realmente trivial essa solução aqui. A saída é escreva e muda de linha, escreval, né, o mnemônico aqui. Aí aqui é o seguinte, Fahrenheit igual. Posso até colocar assim, né? Botar assim. Vamos botar assim o Fahrenheit, tá? E aqui eu coloco o F, certo? Eu posso botar aqui só para poder, né? Escreval. Centígrados igual. Aí eu coloco o que eu recebi em graus Celsius, né? Centígrados. E Fahrenheit é esse aqui. Perfeito, vamos executar aqui no Visual, né, que eu já falei nos vídeos anteriores, é uma ferramenta que nos ajuda a estudar algoritmos. Então vamos lá, executando passo a passo aqui no F8. Ok, então ó, digite a temperatura em graus centígrados, né? Então vamos lá, centígrados eu vou digitar aqui
Vamos ver aqui, 40 graus centígrados, quanto que isso fica em Fahrenheit, né? Que é a escala normalmente utilizada nos Estados Unidos. Certo, tá? Terminar. Tá. Tem um errinho aqui, ó. Esse operador de atribuição é a seta, perdão, deixa eu fechar aqui. É a seta, tá? Eu botei um igual, então um lapso aqui, né? Então vamos de novo, F8. Ok, digita em graus centígrados, 40, vai ler. Agora é o seguinte, ele vai fazer a conversão aqui, ó, tem centígrados, ele vai fazer essa conta aqui e vai atribuir o valor em graus Fahrenheit. 104, né? 104 graus Fahrenheit. Então, ó, Celsius 40, Fahrenheit 104. Perfeito? Ok. Bom, vamos agora converter esse algoritmo para a linguagem C. Eu vou copiar esse trecho aqui. Não preciso tudo não, só esse trecho aqui. E vou trabalhar em linguagem C agora. Vamos converter. Então, vamos aqui utilizar o deve C++, né? Perfeito. Ok, iniciou. Ctrl N para iniciar um novo programa. Eu vou colar essa parte aqui, que eu já havia copiado, né, o algoritmo em si, e vamos fazer a conversão. Para converter, eu vou utilizar as bibliotecas padrões, né? Então, include stdlib.h, include stdio.h, include com.io.h. Essa com.io é específica para usar um comandinho lá no final do programa para interromper a execução, a com.io. Essas aqui são bibliotecas padrões, né? Essa aqui é de entrada e saída, essa aqui é a biblioteca padrão dos comandos padrões da linguagem C. Ok, e vamos utilizar mais uma biblioteca, o include loqueio. O loqueio vai servir para a gente tratar esses acentos, né, no idioma português, né, porque se eu não colocar, ele trunca nessa parte aqui onde tem esses acentos. Então vamos utilizar a biblioteca de idiomas, né, que é o loqueio. Então, vamos começar o nosso programa. Então o programa é main. Tá, e vamos seguir a mesma ideia. Então aqui na linguagem C não tem uma área específica para variáveis. Eu crio aqui então, né. Primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, né, é converter, ajustar o idioma, né? Então vamos lá. Ajustar o. Então set loqueio lc all português. Aqui, novamente, o ponto e vírgula é o separador de instruções na linguagem, né? Tá, aí aqui vamos colocar declaração de variáveis. Então aqui eu vou fazer isso aqui, a mesma ideia, certo? Vou declarar essas variáveis. Perfeito? Então aqui, ó. Ok, na linguagem C, né, no algoritmo, o tipo vem depois, após as variáveis. Na linguagem C, o tipo vem antes. Real aqui vai ser float, flutuante. Certo? E o ponto e vírgula, separador de instruções. Então vamos copiar esse trecho aqui e vamos convertendo tudo, né? Vamos só ajustar aqui a indentação, né? Perfeito. Então, escreva printf para imprimir coisa na tela, né? Mensagens na tela. Então, aqui no final, o ponto e vírgula, que é o separador de instruções. O leia é o scanf. Só que a variável C de graus centígrados, né, é um flutuante. Então, antes disso, eu tenho que colocar aqui o %f, que é o formatador específico para variáveis do tipo flutuante. Além disso, a linguagem C me obriga a colocar aqui o e comercial, que esse e comercial significa, nesse caso aqui, na frente de uma variável, significa o quê? Endereço de. Então, endereço de C, é isso que ele está dizendo. Certo? Então, na memória do computador, a variável C ela tem um endereço de memória atribuído a ela. Perfeito? Então, aqui no final, o separador de instruções, certo? Que é o ponto e vírgula. Perfeito. Então, a entrada de dados está feita. O processamento
tá praticamente a mesma coisa aqui, exceto por essa questão aqui, né, que o comando de atribuição aqui na linguagem C é igual, não uma seta, como está aqui, mas é um sinal de igual. E no final aqui um separador de instruções. Perfeito. A saída, escreval, né, escreva e muda de linha, não existe na linguagem C. Existe o printf, né? E o muda de linha, o comando para mudar de linha é aqui dentro da string, né, com /n, que é o caractere de escape, que muda de linha e posiciona o cursor no início da próxima linha. Como eu quero imprimir a variável C, essa variável C, como nós declaramos lá, ela é um flutuante, certo? Então aqui ela recebe, para aparecer aqui nesse local onde está o cursor, eu tenho que colocar o formatador específico para tipos, variáveis do tipo flutuante, no caso, %f. Como é flutuante, ele tem casas decimais, eu posso ajustar as casas decimais. Então, vou ajustar as casas decimais para 0.2, duas casas decimais, certo? Perfeito. E no final, o ponto e vírgula. Nesse caso aqui, como eu não vou receber, eu só vou imprimir, eu não preciso do e-comercial, certo? Porque ele já vai lá no endereço onde está o C e puxa o valor que está lá e imprime. Perfeito? O printf, certo? Eu escrevo e muda de linha, vai ser para muda de linha, a mudança de linha é o /n. Então aqui é o mesmo processo, percent 0.2f, que o f também é flutuante, certo? Ok. Vamos ajustar aqui. E aqui eu preciso colocar um comando, um getch, que é daquela biblioteca que eu havia falado, para ele interromper a execução do programa. Ok, está convertido o programa para a linguagem C. Para executar, eu vou ter primeiro compilar e executar. O F11 ele compila e executa, né? Então vamos lá, F11. Vamos salvar aqui, lista 2, exercício. É o exercício 3, certo? Lista 2, exercício 3. Salvar. Ok, ele vai compilar aqui, demora um pouquinho, certo? Já ele abre a tela preta aí, ok. Ele deu um pequeno problema aqui, centígrados, né? Ele truncou. Vamos resolver esse problema antes de executar, porque alguma coisa está errada aqui. Ah, tá, português, né? Certo? Só faltou o E. Português, tem que ser, né? O nome do idioma tem que ser em inglês, certo? Então, F11, o nome do idioma português em inglês é português, né? Então tem que fazer dessa forma, ele não entendeu. Ok, agora está certinho. Vamos lá, então eu vou digitar aqui 40 graus centígrados, né? Então é 104 graus Fahrenheit. Perfeito? Ok, funcionou certinho, sem nenhum problema. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Um abraço aí.